Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém? Bíblia na mão, palavra no fogão. E hoje nós estamos com um tema: como deixar o pecado. Como deixar o pecado. É interessante, né? Mas quando se fala de santidade, a gente se lembra do nosso Deus. Sim, do Deus que nos conhece, que nos completa e que nos molda. No livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, nos diz o seguinte: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Bom, esse subtema eu quero aqui falar com você. E não é somente sobre isso, porque existem outras coisas que nós precisamos falar. Porque Deus, Ele quer te ver, na verdade, agradando a Ele. E a melhor maneira de agradar a Deus é fugindo do pecado. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, é o tema de tudo isto, antes de orar, que nos diz o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não se preocupe, hoje eu não vou falar esse negócio de falar bonito, não, eu quero falar coisas simples, de modo que você compreenda. Amém? Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, Deus que tudo pode, que tudo faz e que tudo vê. Senhor, nos ajuda a falar da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a expressar a Tua vontade. Nada tenho de mim, mas Tu és, Tu podes, e Tu nos ajuda a falar aquilo que Tu queres. Amém e amém. Amados, em primeiro lugar, eu vou te explicar o que significa pecado. Pecado vem da origem hebraica, ou seja, que significa chatat, C-H-2-T-A-T, que no original quer dizer raiz, chet, que podemos assim estar dizendo que é a tradução do nome errar o alvo, ou mudar a direção. Em grego é amartia, sair da rota, e em latim significa peccare, que em seu uso primitivo significa fazer um passo falso, errar o pé, cair, tudo isso. Aí talvez você diga: mas uma mentira não é pecado. É claro que é. E falando em situações atuais, muitas vezes a gente se perde em situações que a gente poderia estar agradando a Deus. Em primeiro lugar, eu quero ser bem sincero e bem franco em te dizer de que o pecado não é ruim, é bom. Como assim, pastor? O senhor está dizendo que pecar é bom? É claro que é. Senão o povo não pecava. Senão o mundo não ia em busca do pecado. Mas na verdade, o que é pior são as consequências. É depois o afastamento do Espírito Santo de Deus. É depois você ficar com a consciência pesada e dizer: eu não poderia ter feito isso. Deus está triste comigo, porque a priori a gente até quer, a gente até busca. O próprio Paulo vai dizer em uma das suas cartas, dizendo que o que não era para eu fazer, eu faço. Ou seja, eu peco. Mas o que era para eu fazer, buscar a santidade, eu não faço. Traduzindo em miúdos ou esmiuçando esta palavra, de modo que você compreenda, nós precisamos buscar a santidade. Lembra quando Josué estava guiando o povo? Ele disse: olha, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará no meio de vós maravilhas. Santidade.
Eu observo que José, jovem ainda, foi vendido pelos seus irmãos, estava na casa de Potifar, e a mulher de Potifar, é bem verdade que ela não era feia, ela era um mulherão, uma mulher bonita, mas de que adianta a gente se alimentar de pratos de lentilha quando, no entanto, Deus tem banquete para nós? Que adianta você achar que está enganando alguém e, na verdade, está enganando a si próprio? O pecado não serve para você. Há um louvor que diz: quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. Sabe o que é? A alegria de você ir para um culto e sentir Deus te usando, Deus se utilizando de um vaso tão falho e tão pecador. Pois é. É tão bom sentir a presença de Deus. Ei, você que está aí do outro lado, será que não dá uma dor, uma angústia em saber que cada dia mais, com as tuas atitudes em prol de alimentar a carne, você se afasta de Deus? Do teu Senhor, daquele que te visitara nas madrugadas. Olha, só em pensar, eu já começo a sentir a tua dor. Aí talvez você pergunte e diga: pastor, então como é que eu vou deixar o pecado? Se santificando, se consagrando, orando, dizendo: Deus, tira de mim esta vontade de pecar. Tira de mim esta vontade de não ouvir a tua voz. Eu quero, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Oh, alargue-mintria, xogete cante, o remantria, sai. Olha, não existe esse negócio de pecadinho. É só um pecadinho e depois você está lá com um pecado de estimação. Depois você está lá, olha, já perdeu até a sensibilidade em ouvir a voz de Deus. Paulo vai escrever aos Romanos capítulo 6, versículo 23, dizendo: olha, o salário do pecado é a morte. Que tipo de morte, pastor? É aquela morte de dar uma dor no coração? Não, não é uma morte espiritual e depois vem a morte material. Sim, morte espiritual é aquela que você vai para um culto e já não sente mais Deus falar contigo. Morte espiritual é aquela que você agora já está tão acostumado que só mais um pecado na conta não faz falta. E o diabo está dizendo: estou te derrubando. Estou te destruindo. É interessante, né? A gente nunca viu uma geração tão corrompida pelo pecado, se preocupando com coisas materiais e se esquecendo do espiritual. Vou citar aqui alguns textos bíblicos acerca do pecado. Provérbios 10, 19 diz o seguinte: na multidão de palavras não faltam transgressões, mas o que modera os lábios é prudente. Isso está falando sobre uma conversa vã, ou seja, conversas que não agradam a Deus. Na multidão de palavras não faltam transgressões. Por isso que Tiago vai dizer que melhor é ouvir do que, ou melhor, todo crente tem que estar pronto para ouvir e tardio para falar. Porque quando se fala, peca muito. Quando a gente fala em desprezo pelos outros, a gente vai ver que Salomão vai escrever lá em Provérbios 14, 21. O que despreza o seu vizinho peca, mas o que compadece dos humildes é bem-aventurado. Tudo. A Bíblia fala de todo tipo de pecado. O pecado da mentira. João 8,44 vai dizer que o diabo é o pai da mentira. Então, meu irmão, busca a santidade. Vai pouco a pouco, olha, eu vou vencer essa barreira. E você vence e vai orando, se consagrando, queimando a carne. Porque muitas vezes a gente está de um jeito que a gente não ouve mais a voz de Deus. A gente se acha que só a gente é o melhor e não é, a gente é falho. A gente foi concebido em pecado. Como assim, pastor? Sabe o que é que eu acho interessante? É que nós achamos que estar longe de Jesus é bom, mas não é.
Isaías 53, 6, 53, meia dúzia diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um que se desvia pelo seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele toda a iniquidade. Ou seja, aquela cruz que Jesus levou, carregou, não era dele, era minha e era sua. Então, a partir de hoje, busca a santidade, se consagra, ora. São tempos difíceis. A qualquer momento Jesus pode voltar, e muitas vezes quem brinca com o pecado termina se lambuzando no inferno. Eu sei que a palavra é dura. Eu sei que não era uma palavra, porque ontem eu falei de algo que muitas pessoas comentaram, choraram, disseram que palavra forte. Mas hoje precisamos chamar a atenção. O pecado é um buraco que muitas vezes está invisível no caminho e a gente nem percebe quando estamos cegos. O que é que Paulo vai dizer? O Deus desse século cegou o entendimento. Cegou. Há uma cegueira espiritual que muitas vezes o povo não quer mais orar, não quer mais buscar, não quer mais perdoar, não quer mais ouvir a voz de Deus. Está tão endeusado pelas coisas do mundo. Tem gente que nem aguarda mais a volta de Cristo. Infelizmente eu preciso dizer isso. Mas que hoje você abra os teus olhos. Que hoje você entenda e compreenda que o teu Deus, Ele quer te levar para o céu. Não perca a oportunidade de ser salvo. Amém? Eu creio que Deus falou contigo hoje. Eu creio que Deus hoje tratou com a tua alma. Amém? Eu poderia muito bem dar subsídios bíblicos, mas eu vou terminar por aqui para que você reflita, medite, se vale a pena viver longe da presença, se vale a pena viver sem sentir a voz de Deus pairando sobre os nossos ouvidos e dizendo: me agrado de você. Houve um tempo que eu andava tão rebelde. Eu tenho que falar de mim, eu tenho que pregar sobre mim, dar o meu próprio testemunho. E Deus tomara um vaso no trabalho há anos atrás, no meio da rua, e disse: olha, junta os teus pés. Eu também era do tipo de pessoas que eu não gostava de ir para cultos de doutrina. Por quê? Porque, infelizmente, era algo que muitas vezes me incomodava, porque eu não vivia de acordo com a vontade de Deus. Mas hoje, eu entendo que todo conserto, que toda repreensão que eu recebia antes era para que hoje eu pudesse falar com liberdade sobre aquilo que muitas vezes eu errava, mas eu preciso te orientar como um pastor, como um amigo, que o pecado vai te levar para o inferno, mas a santidade te coloca no céu. Amém? Que Deus te abençoe. Volta para Jesus. Volta para Jesus enquanto é tempo. Dá tempo ainda. Imagina se você amanhã não se acordar. O pastor está dizendo que eu vou morrer. Não, é a realidade dos fatos. Essa pandemia, esse coronavírus, esse vírus aí invisível que muitas vezes não percebemos. Tanta gente que outrora vendia saúde, hoje em dia quando a gente abre a rede social, a página do Facebook, de repente alguém foi guardado pelo Senhor. O Senhor está balançando as figueiras e é tempo de santidade. A igreja clama por santidade e nós precisamos entender de que sem a santidade a gente nunca verá a Deus. Amém? Muito obrigado, que Deus te abençoe. E o próximo tema que nós vamos falar é como salvar o meu relacionamento. Esta palavra próxima que virá é sobre famílias. Como salvar o meu relacionamento. E eu creio que Deus certamente falará contigo como tem falado. Amém? Um abraço e a paz do Senhor. A você que hoje está completando mais uma primavera, parabéns. Que o Eterno te abençoe. Em nome de Jesus. Oh glória!